E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Escute só. Nós vamos para mais uma aula de eletrostática. Hoje a gente vai falar sobre uma lei chamada Lei de Coulomb. Já já eu vou te explicar detalhe por detalhe dessa lei, tá bom? Mas antes eu quero te dizer que esse assunto é muito importante porque ele vai ser um dos alicerces, um dos assuntos base para que você possa entender os temas mais à frente, aqueles temas com mais recorrência no Enem. Então, para te ajudar a chegar lá com uma boa compreensão teórica do assunto, nós vamos passar por esse tema, tá bom? Outra coisa evite distrações, tá bom? Infelizmente, tivemos pequenos probleminhas aqui no estúdio e por isso nós improvisamos e estamos gravando da sala de estar da minha casa. Então é possível que você escute pequenos ruídos durante a aula, tá bom? Um carro passando na rua, talvez um cachorro latindo, passarinhos cantando, não sei. Se isso acontecer, não vou parar a gravação e vou continuar. Mantenha-se concentrado e focado para você entender a essência desse tema. Estamos combinados? Estamos sim? Então, vamos para a aula. Escute só. Força elétrica. A gente já sabe que duas cargas, uma próxima de outra, dá uma olhada só nessa ilustraçãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga positiva próximo de uma carga positiva, que é esse primeiro exemplo, e uma carga positiva próximo de uma negativa. E a gente já sabe o que acontece com cargas quando são postas uma próxima à outra. Ou elas vão se atrair, ou elas vão se repelir. Só que aí esse rapazinho aqui dessa foto, o carinha chamado Coulomb, ele vai se perguntar, certo, mas quanto que vale essa força? É forte? É fraca? Que fatores influenciariam o valor dessa força? Então, Coulomb, ele vai no ano de 1875 utilizar essa ferramenta que você vê aqui do lado, tá bom? Essa máquina chama-se balança de torção. Eu vou fazer uma rápida explicaçãozinha sobre ela. Bom, essa coisa que você vê aqui no meio, deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Vamos lá, essa coisinha que tem aqui no meio, dentro desse tubo, é um fio. E esse fio serve para sustentar essa barra que está nesse sentido aqui embaixo. Essa barra, ela tem de um lado uma esfera metálica, ela tem aqui do outro lado um contrapeso, só para garantir o equilíbrio dessa haste. Aqui desse outro lado, nós temos uma outra esfera, deixa eu apagar esse sinalzinho aqui, tem uma outra esfera eletrizada, ela vai estar com carga positiva ou negativa. Como que vai ser eletrizada? Geralmente é a partir do contato. Você cria o contato de algo aqui positivo, ele vai induzir, por exemplo, que elétrons sejam arrancados dessa esfera indo lá para cima, fazendo com que aqui fique faltando elétrons e também fique positivo, né? Eletrização por contato. Então, Coulomb fez vários testes, colocando cargas nessas duas esferas. Cargas de mesmo sinal, cargas de sinais opostos, cargas com valores diferentes, cargas posicionadas a distâncias diferentes. E aí o que acontece? É que se houver, por exemplo, uma repulsão, essa esfera aqui vai girar para esse lado aqui, ó, fazendo com que haja um ângulo entre a posição inicial e a posição final. Ficou claro? Esse ângulo existe proporcionalmente à força que torceu o fio. Então, ele consegue medir o valor da força de torção do fio, certo? Então, a ideia era poder ter um medidor de forças eletrostáticas. Bom, só que aí como é que isso vai ter papel de significado para a gente, né? Qual a importância disso? Vamos aqui mais adiante. Duas conclusões Coulomb extraiu dessa experiência. A primeira é que ele percebe que o módulo da força elétrica, né, os valores da força elétrica, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas. Você pode também trocar a ordem dessa palavra carga e módulo e botar assim, ó, o produto do módulo das cargas ou o módulo do produto das cargas. Matematicamente vamos chegar ao mesmo resultado, tá bom? Então, ele percebe que se a gente tiver um produto de cargas maior, implica em uma força maior. Para ficar claro para você, eu quero que você imagine que nós temos duas cargas. Uma carga delas... Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o total de cargas que a gente tem seja 12 coulombs. E aí eu vou dividir essa carga para colocar em duas esferas. Vamos supor que eu dividi meio a meio. Então uma esfera ficou com 6 coulombs e a outra também ficou com 6 coulombs. Agora imagine o produto, 6 e 6... 6 vezes 6, 36, não é assim? Então, uma força vai surgir entre elas que é proporcional ao valor 36. Mas se eu pegasse esses mesmos 12 coulombs e eu tivesse separado de modo que eu colocasse 2 em uma esfera
e 10 na outra esfera, a minha quantidade de carga era a mesma, porém o produto ia ficar diferente, porque ia ficar agora 2 vezes 10, e 2 vezes 10 são 20, então a força ela vai ser menor, porque o produto diminuiu. Sacou a relação do produto? Outra coisa que ele percebe é que essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele percebe que em uma certa distância existe um valor de força. Quando ele aumenta essa distância, a força diminui, mas ela não diminui na mesma proporção. Por exemplo, não é porque a distância dobrou de tamanho que a força vai ficar com metade do valor. Não é pelo fato da distância ter sido triplicada que a força diminuiu 3 vezes. Não. Na verdade, o que ele percebe é que o que acontece com a distância é ao quadrado. Então, quando a força elétrica... vamos começar com a distância. Quando a distância ela dobra de valor, a força diminui 4 vezes, porque é 2 ao quadrado. Se a distância aumentar 3 vezes, a força diminui 9 vezes, porque é 3 ao quadrado. Percebeu essa relação? Muito bem. Isso foram dados extraídos, conclusões extraídas de forma experimental. Agora, deixa eu passar aqui a página, pronto. Vamos fazer com que essa informação seja transcrita para um gráfico. E aí eu tenho o meu primeiro gráfico, que é a força elétrica em função do produto do módulo das cargas, ou módulo do produto das cargas. Quanto maior for esse valor, quanto maior for esse módulo, esse produto, maior vai ser o valor da força, de forma direta, tá bom? Então, se o produto dobra de valor, então a força dobra de valor na mesma proporção, sacou? Dobro, dobro, triplo, triplo. Mas, e outro detalhe, isso pode ser expresso através de uma expressão matemática, que é essa que você está vendo aqui do lado direito da imagem. A força elétrica dividido pelo produto dessas cargas é sempre constante. Forças que são diretamente proporcionais são expressas matematicamente por uma razão, por uma divisão. Agora vamos para a segunda conclusão, que é o item B. A força elétrica em função da distância entre as cargas. Como a relação é inversa, então nós temos um produto. Quando esse valor aumenta, esse outro diminui. Por isso que é uma multiplicação, e na multiplicação de grandezas inversamente proporcionais, o resultado é constante. O gráfico que vai representar isso, ele tem esse formato que você está vendo aí, de uma hipérbole, tá bom? E aí, quanto maior for o valor da força, menor vai ser o valor da distância, e vice-versa. Agora, trazendo tudo isso para miúdos, trocando tudo isso para uma expressão matemática, Coulomb chega na seguinte conclusão. Imagina aqui, ó, juntando aquelas duas, né? Deixa eu te mostrar aqui novamente, ó, vamos pegar essa aqui, certo? Vamos pegar essa informaçãozinha aqui e vamos fundi-la com essa outra informação aqui, certo? Para fazer uma expressão matemática só. É o que acontece aqui, ó. O produto da força pelo quadrado da distância dividido pelo módulo do produto das cargas, isso é constante. Se a gente isolar só a força elétrica, ou seja, se a gente passar essa informação, ela vai vir aqui para o outro lado, ó, certo? E esse D ao quadrado que está multiplicando, ele vai vir aqui embaixo, ó, dividindo. Sacou? Simples, né? Pronto. Essa letra K que está aparecendo é uma constante. Na equação, K, que vamos chamar de constante eletrostática, depende do meio no qual as cargas se encontram, se é no ar, se é no vácuo, se o ar está muito úmido ou se o ar está muito seco. No vácuo, meio que permite a maior força elétrica entre duas cargas, chamamos a constante de K0 ou KO, esse Kzinho que você está vendo aqui embaixo. E ele vai sempre valer esse número que você está vendo aí. Essa constante, deixa eu apagar essa, pronto, 9 vezes 10 elevado a 9. E esse monte de letrinhas ao lado são as unidades de medida. Então a gente tem N para representar Newton, metro quadrado para representar que a distância em metros e foi elevado ao quadrado. Coulomb ao quadrado é um indicativo de que a carga deve ser calculada em coulombs, o que vai nos levar para uma informação muito importante. É que na maioria das questões que você vai encontrar sobre esse assunto,
ou mesmo em situações de cotidiano, a carga elétrica adquirida por atrito, por contato ou por indução é muito pequena. Geralmente é da ordem de 10 elevado a menos 3 até 10 elevado a menos 9, menos 10, menos 11, menos 12 em alguns casos. Então, por essa razão, é mais comum que a gente venha usar submúltiplos. Então, é bem comum que a questão chegue lá e te mostre o valor assim, ó. Olha o exemplo. 2mc. Esse m é de mili, é o que está escrito aqui, ó, na primeira linha dessa minha tabela. Esse mili vai significar que é 2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Se de repente, volta, deixa eu fechar isso aqui, pronto. Se de repente não fosse um mili, fosse um micro, fosse, por exemplo, 5, deixa eu pegar aqui a canetinha, caneta, aqui, ok. Aqui, ó, 5 microcoulombs. Então, o que é que você ia entender? Que se trata de 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Para que na hora da sua conta, você não fique trocando as unidades de medida. Outra unidade que é muito importante você ficar atento é a da distância, que geralmente elas vão aparecer em milímetros, em centímetros, mas você vai precisar trabalhar com elas em metros, tá bom? E aí, a lei de Coulomb pode também ser comparada com uma outra lei que é matematicamente muito parecida. São duas forças que são muito análogas. Uma é a força elétrica e a outra é a força gravitacional. Nas aulas de gravitação, você certamente viu que Newton disse que matéria atrai matéria. Então, se você coloca lá um pedacinho de matéria qualquer aqui, você põe um tijolinho aqui do outro lado aqui, ó, eles dois vão se atrair. O valor dessa força de atração gravitacional vai depender dos dados que vai ser colocado nessa equação que você está vendo aqui em verde, tá bom? G é uma constante, chama-se constante gravitacional. Essas duas letras M, Mzão e Mzinho, representam o valor de suas massas e esse D é a distância. Lembrando que para massas muito pequenas, essa força ela torna-se insignificante, tá bom? Então não dá para você querer calcular essa força do microfone atraindo essa caneta. As massas são muito pequenas. E aí nós temos algumas semelhanças e diferenças entre a força elétrica e a força gravitacional. A semelhança é que ambas são diretamente proporcionais a um produto. A força elétrica é proporcional ao produto das cargas, enquanto que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas. Outra coisa é que ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Agora, nós temos uma diferença muito grande entre elas. Sim, uma outra semelhança, né, que está aqui no final, é que elas são forças de campo. Forças de campo são forças que elas não necessitam de contato, né? A força gravitacional ela consegue puxar as coisas para baixo, mesmo que a Terra não esteja em contato com o objeto. A força elétrica também é assim, ela age à distância, por influências de seus campos. A diferença entre essas forças, a principal diferença, está na constante, porque a constante eletrostática ela vai depender do meio, se o ar está mais seco, se ele está mais úmido, se é vácuo. Já a constante gravitacional universal, que aparece na lei da gravitação universal, ela não depende do meio, ela tem o seu valor fixo, constante e pronto. É assim que funciona. Certinho? Então, essas são as características de uma força elétrica. E aí, o que é que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu as características da força e você aprendeu a calcular o valor dessa força. E calcular, tenho certeza que você sabe. Pegue os dados que a questão te mostra, jogue dentro da equação e efetue. Mas fique muito atento às unidades de medida. Como que isso vai cair numa questão? Bom, aí nós temos a imensa criatividade dos elaboradores de questão, que eles podem criar vários tipos de questões. O que importa é que você saiba sobre forças e saiba exatamente como medir uma força elétrica. Agora fique atento, porque nas nossas próximas aulas nós vamos estudar sobre o campo elétrico. E o campo elétrico nada mais é que o agente responsável por fazer existir as forças elétricas. Bons estudos, forte abraço, até a próxima aula. Tchau.